Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Abra sua Bíblia no Salmo 90, que nós já acabamos de ler logo no início do nosso culto. Eu estou estou revisitando uma série de mensagens que eu preguei no primeiro mês do meu trabalho aqui, do meu ministério aqui com os irmãos. Era uma série sobre a natureza de Deus. No domingo passado, eu comecei essa série falando sobre a infinitude de Deus. E, infelizmente, eu não vou publicar essa mensagem no site, porque houve um problema técnico e a gravação ficou inaudível. Então, talvez eu e o Glauco, a gente possa pensar numa ocasião para a gente gravar isso durante a semana e colocar a série completa na nossa página. Mas falando sobre a imutabilidade de Deus, né, nós vimos que Deus é essa pessoa infinitamente criativa, mas não muda em nada, não envelhece, não melhora, Deus não aperfeiçoa, Deus não piora, Deus é o mesmo. E por causa dessa propriedade, dessa virtude, dessa perfeição de Deus, nós podemos crer e confiar na sua palavra, porque a sua palavra não muda. Porque Deus não muda, também o seu poder não muda para cumprir todas as promessas da sua palavra. E porque Deus não muda, nós podemos confiar inteiramente no seu amor que não desiste. A reclamação número 1 dos casais é: você não é mais o mesmo. Você não me ama como antes. É isso. Agora você imagina se Deus fosse assim também. A gente estava perdido, não é verdade? Imagina se Deus fosse dirigir o amor dele para conosco de acordo com o que a gente faz. Ele estava perdido, irmãos. Totalmente. Graças a Deus que Deus não muda. E o seu amor é permanente. Hoje nós vamos falar sobre a eternidade, sobre a autoexistência de Deus. No próximo domingo, eu quero propor a vocês, eu não tenho isso, mas eu meditei essa semana, eu vou preparar uma mensagem sobre por que devemos orar se Deus já sabe tudo. É uma boa pergunta. Por que Deus manda orar se Ele já sabe tudo, se o plano já está definido? Por que orar? Então, vou me preparar para domingo que vem entregar essa mensagem para vocês. Mas abra a sua Bíblia no Salmo 90. Eu queria que você lesse o verso 1 e 2 comigo. Salmo 90, 1 e 2. E diz assim, pode ler comigo? Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento, o nosso ouvido espiritual. Vamos penetrar em um terreno sagrado, profundo, misterioso de Deus. Não se entende isso se Deus não nos revelar. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, vem nos ensinar de Ti mesmo, sobre Ti mesmo nesta manhã. Que haja proveito para todos os meus irmãos, todos saiam edificados pela Tua palavra
Abençoa a meditação do coração do teu servo e dá-nos a tua presença e companhia nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um certo pastor estava assumindo uma igreja, novo pastorado, resolveu testar o conhecimento de Bíblia que algumas de suas ovelhas tinham. E aí viu 2 adolescentes passando no corredor e chamou-os no gabinete pastoral e disse: rapazes, quero lhes fazer uma pergunta. Pensem bem na resposta e me digam: onde está Deus? Os dois baixaram a cabeça, olharam para o teto do escritório, como se não fosse com eles. O pastor disse: vocês não entenderam a pergunta? Vou falar outra vez. Onde está Deus? Aí os garotos começaram a suar frio, olharam um para o outro assim, esperando que o pastor desse a resposta que nunca vinha. Aí o pastor se admirou e falou: rapazes, vocês não entenderam a pergunta? Eu quero saber, estou esperando. Onde está Deus? Aí um dos garotos levantou-se, puxou o outro pela camisa e saiu correndo pela porta do escritório e sumiu. Chegou lá fora, um falou para o outro assim: rapaz, esse pessoal perdeu Deus e querem pôr a culpa na gente. Eles perderam Deus e querem pôr a culpa na gente. Irmãos, a nossa gente brasileira tem uma noção de um Deus popular. Tem um Deus aí que está na cabeça de todo mundo. O Deus do povo, o Deus popular, ele tem endereço fixo. Ele mora numa catedral ou num templo, mesmo que seja numa porta de garagem. E como Deus está lá, ele não sabe nada do que está acontecendo aqui fora. O Deus do povo gosta de missa, gosta de culto, ele gosta de sacrifício, ele ama ver aquele pessoal subindo aquelas escadas com o joelho em carne viva, ele ama esse negócio. E de vez em quando ele gosta de aparecer, de vez em quando no Natal ou na Páscoa, aí ele fica feliz que alguém lembra dele. O Deus popular tem um jeito muito interessante de ser. O Deus popular é uma pessoa muito boa, um velhinho, tipo o Papai Noel. De vez em quando soltam uns raios sobre aquelas pessoas que fazem mal. Como disse o Bento XVI, os traficantes vão se haver com ele. Para muitas pessoas, Deus não quer o bem de todos. Deus quer o bem de todos, ele não faz mal a ninguém. E não só não faz coisas boas, porque Deus não faz melhor, porque o safado do diabo não deixa, atrapalha. O Deus do povo não tem vontade livre ou livre-arbítrio, ele só faz o que os homens querem que ele faça. Isso a gente vê numa frase muito comum, que vez por outra a gente ouve, até certa frequência. Muitas pessoas dizem assim: e se Deus quiser, e ele vai querer? Já viu isso? Ele vai querer. Mas como é que eu posso saber se Deus vai querer? Então Deus não pode nem escolher os filhos dele, né? Eu também sou filho de Deus. Mas quem disse que você é filho de Deus? Hoje qualquer pessoa se acha injustiçada e quer fazer justiça por conta própria. E aí fala muito facilmente assim: eu também sou filho de Deus, por isso eu quero assim. Olha, irmãos, quando a gente lê a Escritura, a gente percebe que nada pode estar mais distante da realidade, nada pode estar mais longe do verdadeiro Deus do que o Deus popular. Nas Escrituras, nós encontramos que o nosso Deus é a pessoa perfeita em todos os seus aspectos, nas suas virtudes morais, na santidade, na justiça, no amor e na verdade, nas suas perfeições exclusivas, como soberania, autoexistência, imutabilidade, eternidade, onipotência, onipresença, onisciência. E nesta manhã eu queria propor a vocês passearmos pela Escritura para conhecermos esta perfeição de Deus
conhecida como eternidade ou como autoexistência de Deus. Em João capítulo 5, abra a sua Bíblia, eu queria lhe mostrar, em primeiro lugar, João capítulo 5. Nesse texto, nós aprendemos que a Bíblia diz claramente, Jesus disse assim, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo. Olha só que interessante. Leia comigo esse texto, que diz assim, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Essa questão aqui que eu estou mostrando para vocês. O Pai tem vida em si mesmo e o Filho tem vida em si mesmo. Desse texto, nós concluímos a perfeição da autoexistência de Deus, ter vida em si mesmo. O que é a autoexistência? A autoexistência é a perfeição divina pela qual Deus é absolutamente independente em seu ser, mas também nos seus pensamentos, nos seus decretos, nas suas virtudes, no seu poder e nas suas obras. Deus é absolutamente independente em qualquer uma dessas áreas. A Escritura nos ensina claramente que Deus vive de si mesmo, por si mesmo, e não se alimenta de qualquer outra criatura. O apóstolo Paulo diz no livro de Atos, naquele famoso discurso no Areópago, ele diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Leia comigo o restante do texto que diz assim, pois ele mesmo é quem dá a todos, dá vida, respiração e tudo mais. Coisa maravilhosa. Está muito claro aqui. Deus não é servido. Deus não se alimenta. Deus não depende de absolutamente ninguém. Aquele grande expositor da Escritura em inglês, Arthur Pink, chamou essa perfeição de a solidão de Deus. A solidão. Ele descreve essa solidão assim. Por exemplo, no Salmo 90 a gente vê essa solidão. No Salmo 90, verso 2, antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses sobre a proeminência e a preeminência de Cristo, ele diz, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, verso 17, João abre o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pense comigo, meus irmãos, antes que o tempo existisse, antes que o primeiro milímetro de espaço fosse criado, lá estava Deus, somente Deus, sozinho, feliz e realizado. Olha, não havia universo que pudesse manifestar a glória de Deus, e lá estava Deus, sozinho, feliz e realizado. Não havia anjos para adorá-lo, arcanjos, serafins, querubins, nenhuma dessas criaturas para servir o Deus Altíssimo. Lá estava Deus, sozinho e realizado. Não havia ainda a terra para ser sustentada, não havia criaturas para serem mantidas, não havia homens que pudessem glorificar o Criador, e lá estava Deus, sozinho, completo, todo suficiente, de nada precisando, absolutamente satisfeito em si mesmo. Na verdade, Deus estava ao mesmo tempo só e acompanhado, porque Deus, como nós já aprendemos, é uma comunidade divina. A Bíblia ensina que o nosso Deus se revelou a nós como um ser, ao mesmo tempo,
simples e complexo. Ele é simples na sua natureza, na sua essência. Mas ele é um ser complexo na sua subsistência. É disso que a Bíblia nos fala quando nos apresenta um Deus triuno. O que é um Deus triuno? É um Deus que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são da mesma essência, da mesma eternidade, da mesma glória, do mesmo poder. Nesse aspecto, Deus é um ser simples. Mas cada subsistência da Trindade, cada pessoa da Trindade, possui propriedades exclusivas que não podem ser transferidas para outra pessoa. Por exemplo, existem perfeições no Pai que não podem ser transferidas para o Filho. Senão o Filho seria o Pai seria o Filho. Compreendem? Existem perfeições que são propriedades exclusivas do Filho, por isso ele é o Filho, ele não é o Pai e não é o Espírito Santo. Só que essas propriedades são um mistério para nós. Elas são incomunicáveis a qualquer criatura que Deus tenha feito. Só o Pai sabe quais são essas propriedades que o Filho tem. E só o Filho sabe quais são as propriedades que o Pai tem e o Espírito tem. É por essa razão que aquele grande teólogo cristão Agostinho de Hipona, ao se deparar com esse mistério, ele dizia assim: Cristo, em relação a si mesmo, é chamado Deus. Em relação ao Pai, é chamado Filho. O Pai, em relação a si mesmo, é chamado Deus. Em relação ao Filho, ele é chamado Pai. Isso fica muito claro com o ensino de Jesus em Mateus capítulo 11, quando Jesus diz assim: ninguém, eu tenho esse texto, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, verso 27. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Por causa dessas perfeições, características de cada um que não podem ser transferidos para o outro. São só deles. O misterioso, maravilhoso mistério, essa solidão de Deus, que faz com que Deus, em vez de ser uma pessoa triste, frustrada, solitária, na verdade mostra um Deus absolutamente feliz e satisfeito em si mesmo, porque cada pessoa da Trindade é a satisfação das outras. Por isso Deus tem vida em si mesmo. É importante começar com essa eternidade de Deus, essa autoexistência, porque tem muita gente que acha que Deus fez o universo porque estava sozinho, solitário, triste, não tinha o que fazer. Fala, eu vou ter um pouquinho de trabalho, está muito monótono isso. Engano, irmãos. Olha só, preste bastante atenção nisso que eu vou lhe falar. Considere que a criação de Deus, quando Ele fez o céu, a terra, os anjos, o ser humano, a criação não acrescenta nem subtrai nada de Deus. Porque olha só, todo o poder exigido de Deus para criar o universo não esgotou em nada as energias de Deus. Não é que Deus fala, tá louco, hoje foi fogo, hein? Tive que criar o universo. Não tem isso, irmão. A criação não esgota a energia de Deus. Quer ver outra coisa? A honra e o louvor que as criaturas oferecem a Deus, por causa da sabedoria e do seu poder, em nada, mas em nada acrescentam a glória divina de Deus. Quer ver uma coisa? Quando você chegar no céu,
quando nós chegarmos lá pela graça de Deus, você vai tomar um susto, né? Porque você vai estar diante da pessoa mais linda e gloriosa que seus olhos já viram. Aí você imediatamente vai ser compungido a adorá-lo. E você vai adorá-lo pelos séculos dos séculos. Daqui a 1 milhão de anos, Deus vai estar exatamente da mesma maneira que você o encontrou no primeiro dia que você chegar lá. Que lá não tem dia, né? Mas só a maneira de falar. Porque a nossa honra, nosso louvor, não é que Deus, hoje ninguém me adorou, estou minha luz diminuiu. Não. Ele habita em luz imarcessível. Até quer ver outra coisa? A rebelião de Satanás, que seduziu 1/3 dos anjos de Deus, toda a oposição do reino das trevas junto, não diminui 1 milímetro da sua autoridade, não tira 1 milímetro do seu domínio, do seu poder, do seu controle. Agora, alguém aí deve estar perguntando assim, pastor Edilson, agora me diga uma coisa, se Deus é autossuficiente, se Ele não precisava de nada, por que Deus criou? Por que Deus fez tudo isso para dar um monte de trabalho para Ele, um monte de dor de cabeça? Por que os céus e a terra? Por que o mundo? Por que as suas criaturas? Por que criar os anjos que o traíram? Por que criar os homens que se rebelaram contra Ele? Por acaso Deus teria sido coagido por alguma criatura para dizer, faça isso? Não, irmãos. Abra sua Bíblia, eu vou responder em Romanos capítulo 11. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11, verso 34. Romanos capítulo 11, verso 34. E diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Olha só, esse texto fala claramente, não tinha ninguém no ouvido de Deus falar isso. Você está precisando fazer alguma coisa. Você não está fazendo nada, você está muito solitário. Você não cansa de fazer nada, não? Não, de jeito nenhum. Quem deu a ele, quem primeiro sugeriu, quem conheceu a mente de Deus? Pois dele, para ele, pois dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Ora, se Deus não foi obrigado a fazer, o que é que levou Deus a criar o universo a você? Já pensou nisso? Por que você existe? Podia não existir. Por que você existe? Bem, há pelo menos 3 razões porque Deus se deu esse trabalho. A primeira, irmãos, tem a ver com Ele mesmo. Porque Deus é um ser infinitamente criativo. O nosso Deus é um empreendedor, Ele é um criador, Ele é um iniciador. Isso, na verdade, faz parte da natureza de Deus. É por isso que Jesus, lá no Apocalipse, no capítulo 21, diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Você já se perguntou por que Deus gosta de fazer tudo de novo? Porque está no ser dele, gente, é a natureza dele. Parece que Deus gosta de fazer todas as coisas novas, e isso dá muito trabalho fazer as coisas de novo. Por isso que Jesus dizia assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sabe por quê? Ele gosta de fazer novas todas as coisas. Irmãos, isso afeta diretamente a nossa vida, sabia? Isso tem a ver com você. Você sabe por que você está aqui me ouvindo nesta manhã? É porque Deus faz novas todas as coisas. Porque se Ele deixasse envelhecer, nenhum de nós estaria aqui. Eu vou lhe mostrar por quê. Todo santo dia, Deus oferece uma oportunidade para nós. Ele oferece uma página em branco para que a gente possa escrever o nosso relacionamento com Ele. Ele renova a bondade e a paciência. Irmãos, hoje de manhã, antes de você acordar, o Deus que nunca dorme,
estava renovando, vou fazer de novo, vou começar de novo com o Edilson, vou começar de novo com o Davidson, vou começar de novo com o Télio, sabe? Ele começa de novo. E a prova disso é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 22. Eu quero que você abra esse texto aí, é Jeremias e Lamentações, 3, 22. 3, 22. Esse versículo é a prova de que você não podia estar aqui, mas você está. Sabe por quê? Porque o Deus que tem vida em si mesmo, o Deus que cria porque Ele ama criar, porque Ele gosta de fazer as coisas novas. Lamentações de Jeremias 3, 22 diz assim: as misericórdias do Senhor, leia comigo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Olha que maravilha, está vendo por isso? Se Deus não renovasse sua misericórdia, irmãos, aquilo que a gente fez ontem, estava na conta. Você está me entendendo? Estava na conta. Deus podia falar: caramba, hoje o Edilson não foi legal, quer saber? Hoje também não vou dar nada. Não. Parece que Deus renova. Não, vou começar de novo, vou dar mais uma chance para ele. É por isso que você está aqui, meu irmão, porque Deus te dá uma chance todo santo dia. Quando você está levantando, a misericórdia já se renovou, porque Deus faz novas todas as coisas. Esse é o Deus que tem vida em si mesmo. Por isso nós estamos aqui. Louve ao Senhor porque Ele não muda. Louve ao Senhor porque Ele tem vida em si mesmo. Porque Ele não tem obrigação de criar, mas Ele ama criar e Ele ama renovar todas as coisas. Segunda razão, meus irmãos, porque Deus criou, é porque a criação glorifica o Criador. Olha só, irmãos. Não é que Deus precise ser glorificado. Deus não tem necessidade de ser adorado. Só que quando Ele cria os céus e a terra, com a sua infinita sabedoria, Ele vai provocar nas suas criaturas um santo suspiro, uma admiração, uma êxtase. Ele vai provocar adoração nas suas criaturas. E quando as suas criaturas o adoram, elas são exatamente aquilo que elas foram feitas para ser. O salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Isso afeta diretamente a nossa vida, irmão. Sabe por quê? Porque isso faz com que a nossa existência tenha sentido. O fato de Deus provocar em nós a admiração pelas coisas que Ele faz é que dá sentido aos nossos sentidos. Por exemplo, por que Deus faria o mar se você não pudesse vê-lo? Né? Agora, por que Deus lhe daria um olho para enxergar a beleza do mar se Ele não quisesse que você olhasse o mar e dissesse: oh Deus, parabéns, isso é maravilhoso? Pense nisso. Por que Deus nos daria a habilidade de sentir odor das coisas, do perfume das coisas, se nós não pudéssemos sentir esse perfume e dizer: meu Deus, que perfume maravilhoso, parabéns? Paladar, olha que coisa, quando você chupa uma laranja doce, um melão que parece mais um mel, gente, fala sério, quando você come uma fruta, você saboreia, você sente aquele... não dá vontade de dizer: Senhor, o Senhor caprichou nessa laranja, caprichou nesse mamão. Porque quando Deus cria, Ele quer nos impressionar. E que essa impressão redunde em louvor e glória. E quando eu exalto pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu sinto, eu sou quem Ele queria que eu fosse.
quem Ele quer que eu seja. Você mostra que você é feito à imagem e semelhança de Deus para a glória do seu Criador. Mas há uma terceira razão. Deus criou para revelar a bondade da sua natureza às suas criaturas. Você poderia nunca saber que Deus é bom. A gente sabe porque Deus criou. Interessante que quando a gente lê o registro de Gênesis 1 e 2, a gente percebe que lá em Gênesis tem uma fórmula. Essa fórmula é usada todo o tempo. A fórmula é a seguinte: Deus imagina a criatura, aí Ele fala e faz a criatura existir do nada. A criatura passa a existir e em seguida Deus declara que aquela criatura é boa. Por exemplo, disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Você já reparou que depois de cada criatura que Deus faz, Ele diz assim: e viu Deus que era bom. Deus viu que a luz era boa. Deus viu que a terra e os oceanos eram bons. Deus viu que as árvores frutíferas e toda a relva eram boas. Deus viu que o sol, a lua e as estrelas eram boas. Deus viu que os peixes do mar, as aves dos céus, as feras do campo, os animais domésticos eram bons. Por isso, meu irmão, no fim de tudo, quando Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e terminou a sua obra, a Bíblia diz assim: eis que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Agora, o que significa isso? E quando Deus se relaciona com todas as coisas que Ele faz, Ele se relaciona por meio da sua bondade. E é aqui que você entra na história. Porque Deus criou você para que você se relacionasse com Ele, para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele, e nesse relacionamento nós desfrutássemos do seu cuidado, nós nos relacionássemos com Ele como ovelha e pastor, e Deus fosse a nossa alegria, que Ele fosse o motivo da nossa adoração e da nossa existência. Agora, olha só, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Imagine num dia lá na eternidade, tem um Deus lá sozinho, absolutamente satisfeito, a dança divina, o Pai se alegrando no Filho, o Filho se alegrando no Pai, o Pai e o Filho se alegrando no Espírito, o Espírito se alegrando no Pai e no Filho. O universo está dormindo na mente de Deus, é todo um plano. E lá, na solidão de Deus, Ele viu você e a mim. Ele viu teu rosto. Ele viu a tua história. Ele viu o teu primeiro dia e o teu último dia. Ele viu e Ele amou. Ele escolheu. Preste atenção. É disso que fala o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, quando ele diz assim: como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele. Pense por um momento que Deus olhou, amou e disse: vou planejar que ele encontre Jesus. Olha só, vou planejar. E é isso que nos faz perguntar: o que é que Deus fazia antes de criar o mundo? Bom, Deus planejava, sonhava, traçava, desenhava, definia. Então, as três coisas que Deus fazia antes de criar o mundo: Ele se divertia na companhia de Deus.
Jesus, em João capítulo 17, revela esse mistério da vida divina antes da criação. Jesus dizia assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Presta atenção, me amaste antes. Então, o que Deus fazia? Deus se divertia com Deus. Deus amava Deus. Maravilhoso isso. Segunda coisa que Deus fazia antes do fim do início do mundo é que Deus, antes de fazer qualquer coisa, Ele aceitava o sacrifício de Jesus para a nossa redenção. Foi o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 18, quando ele diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Finalmente, o que Deus fazia antes da fundação do mundo? Deus escolhia pessoas, assim como eu e você, vindas de todas as raças, tribos, línguas e nações. A carta aos Efésios diz: e em amor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Deus te deu um destino que era fazer você e eu, nós nos tornarmos filhos e filhas de Jesus Cristo. E esse mistério foi revelado em João, no Apocalipse de João, no capítulo 5, quando ele diz assim, capítulo 5, verso 9, diz assim: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Quero terminar essa mensagem com uma pequena história. Levei muito tempo para achar essa história, porque eu precisava de uma história para fechar isso aqui, fechar esse ensino maravilhoso de um Deus que tem vida em si mesmo. Porque Ele tem vida em si mesmo, Ele não precisa de nós. Porque Ele não precisa de nós, é um mistério que Ele tenha nos criado, a mim e a você. Qual a razão que Deus nos criou? Ele nos criou, primeiro, porque Ele é um Deus inventivo mesmo. Ele ama criar coisas. Ele ama renovar as coisas. Deus nos criou para provocar em nós admiração e respeito. Deus nos criou para repartir conosco e nos se relacionar conosco por meio da sua bondade. Mas a coisa mais importante é que esse relacionamento entre nós e Ele, entre Ele e nós, foi sonhado lá na eternidade, quando nada ainda existia. Um fazendeiro morava numa cabana, sozinho, na sua propriedade. E ao lado da sua casa havia um celeiro. E numa noite de muita tempestade, uma chuva muito forte, ele percebeu que os pássaros começavam a bater na janela da sua cabana, tentando escapar daquela tempestade. Então aquele fazendeiro saiu da sua casa e abriu a porta do seu celeiro que ficava ao lado. E pensando assim, pelo menos aqui os pássaros vão ficar abrigados, vão ficar aquecidos e vão poder esperar a tempestade passar em segurança. Só que os pássaros não entenderam nada do que ele fez. Ele gritava e dizia: venham para cá, mas os pássaros continuavam batendo na janela da sua casa. A angústia dele foi tão grande em ver com que eles estavam se machucando, que ele naquele momento desejou ser um pássaro para avisar as pobres, dizendo: venham por aqui, esse lugar é seguro. Foi naquele momento
que ele entendeu porque Jesus teve que vir. Porque deixou a glória que lhe estava proposta lá no céu e desceu, esvaziado da sua glória, para ser como um de nós. Aquele fazendeiro nunca poderia se transformar num pássaro para ensinar o caminho seguro do celeiro, mas Jesus se fez homem, não apenas para mostrar o caminho, mas para ser o caminho para cada um de nós. Antes que nascesse, o nosso texto diz, antes que nascesse e se formasse, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade,